Ó Luís, quais dos vários filósofos da linha dos discípulos do Leonardo de Coimbra, quais são os que conseguem, de certa forma, tornar a filosofia mais estruturada, mais aristotélica, quase que podemos dizer, dos discípulos do Leonardo de Coimbra, quais é que acabam por desenvolver mais um pensamento filosófico muito bem estruturado? Estruturado aristotelicamente? Sim. Ou não? Aristotelicamente, por exemplo. Aí é que está. Aí é que está. Aí é que está. Porque Tens uma visão fixista do Aristóteles. eu tenho tendência para dizer O Aristóteles é movimento, não é estrutura. que todos aqueles que pensam algo relacionado com a realidade falham todos a realidade. Os antipositivistas em nome da matéria. Os positivistas em nome de qualquer coisa que o Álvaro, no devido tempo, não assumiu. Mas que mais tarde vem a assumir. E vem a assumir esse positivismo. O que é positivo? O que é positivo é algo que nos aparece como uma razão básica de ser todas as coisas. Admito toda a razão. Essa noção encontramos-la em primeiro lugar naquele filósofo que é o Blondel. O Blondel tem isso. Sim. E eu ter isso nessa ratio substantialis inspirou-me muito a mim no meu progresso de pensamento, sem o qual eu estava ali batido numa mesa de bilhar entre os positivistas e os materialistas e os que não são e deixam de ser, às caramboladas. Cada um fazia, digamos, a sua tese, digamos, dentro dos seus princípios mais refinados de inteligência, e ficávamos sempre na mesma. Então, a parte daí, nesse momento, eu pensei os que eram aqueles que representavam não só o positivismo, como também a metafísica. E lembra-me do nosso Amorim de Carvalho, tão esquecido. Positivismo, metafísico, de Sampaio Bruno. Tenho a dizer também, com uma certa crítica, que o livro não foi muito falado entre nós. Ele tem aquele Homem, Deus e o Diabo, não é? Que é um ensaios. Os leitores são para isto é orientação. Sim. E o positivismo metafísico de Sampaio Bruno foi reconhecido mais tarde pelo Álvaro, o que deu origem, digamos, a uns artigos no Diário Popular, acho eu, do António Quadros, que dizia: então o Álvaro que era positivista ou é antipositivista? É materialista ou não é? Quer dizer, estas coisas todas estávamos nessa fase. Portanto, o Quadros achou que o Álvaro estava a ser demasiado positivista ao apoiar o positivismo do Sampaio Bruno? Não, o Quadros não estava a ser, estava a reconhecer que o positivismo pode ser metafísico. E a metafísica que tem sempre um elemento, isto é fundamental, um elemento cada de um lado para o outro, entre a física e a metafísica. Seja o que for, mas assimila todos e daquilo está em concordância com esses horizontes. Ultrapassa horizontes e volta aos mesmos horizontes. Pronto, o positivismo... Era isso que o Álvaro reconheceu. O que é positivo é isso. Pois. É aquilo que resiste à situação no espaço e à situação no tempo. O nosso espaço e no nosso tempo não pode fazer esse reducionismo a um elemento qualquer da matéria que seja, porque há sempre algo na matéria que vai para outra dimensão que nos escapa.
Até o nosso pensamento... Pois o escapa. positivismo também Até tinha... o nosso pensamento viaja para outro horizonte, é isto que o Álvaro reconheceu. E o positivismo... O Quadros, claro, não percebeu. Pois. Porque o Quadros não perceberia. Não sei se não perceberia por questão de inteligência. O Quadros é inteligente. Eu gosto muito do Quadros. Admiro o António Quadros. Porque foi entre todos aqueles que eu considero os menores seguidores do Álvaro Ribeiro, que ele se transformou em superior. Porque se deu um trabalho insano de fazer uma espécie de história ou tecido, seja lá do que for, do pensamento português, e o fundamentou precisamente que algo que era dificilmente fundamentável. O Álvaro tem sobre a história de Portugal, razão e mistério, onde vai buscar os templários. Álvares não, Quadros. Quadros, perdão, desculpem. Agora, ou onde vai buscar o Quadros, onde vai buscar Essas linhas de força linhas todas esotéricas. muito importantes. Sim, sim. Que o Álvaro já tinha falado um bocadinho, não é? Das O quais a mais pequenina é a do António Telmas, que se considerou precursora. Aquela história secreta de Portugal. E que Pois eu é. não concordei. Exato, exato. Achei-a prematura. Edição de aparecer para além de si muitos indivíduos que dirão muito mais e com a mesma consistência de relações. E acertei. Que foi Plenamente. António Quadros, achas que fez isso? Foi? Gravado, António Então quem é que foi? Quem é que estás a pensar? Los Santos, chegaram os O 10 evento É, pá. pequeno, etc., que fez logo a seguir uma coisa... Posso não a seguir, concordar a seguir. com eles. Sim, é pá, Mas mas a consistência também está... é a mesma, como aquela que ele diz, o Nicolau Coelho foi naquela capelinha, se transformou no tal piloto que conhecia o mistério. Eu conheci o livro, aliás, há um livro que fala disso, do Costa Bruxado. E o Lisboa do Costa Bruxado fala precisamente que eu, de repente, dali uma espécie de amizade qualquer. Não diz mais do que isso. Eu também não estou à espera do testemunho que venham aí uns gajos, uns notários da época em papel selado. Claro, Dizer claro. como são as coisas. Mas quer dizer, havia coisa assim e disse, bem, na verdade, o António Quadros foi o primeiro entre nós que conseguiu fazer uma relação A Dalila já estava a fazer. esotérica. A Dalila da Pereira da Costa já estava a fazer. Está bem, também falo da Dalila, mas não conheço a Dalila. Eu sei eu, pois. Fazer uma relação e tal convincente que realmente, pelo menos, estava ali um estudioso. Mas tem um ponto que eu mais admiro. O ponto que eu mais admiro é quando ele fala. Realmente, todos falam dos templários e não sei o quê nessa relação. Mas o mais importante entre nós, que falou o livro mais importante, que escreveu o livro mais importante, é o livro que me foi dado a ler dos Mistérios Templários de Professor Birabã. Ah, já sei qual é. Eu tenho esse livro e já li, pois já um bocadinho. Tens o livro? Sim, 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 Vai sim. para a África, Vai muito para os números, vai muito para os números também, e para a geometria, muito para os para números. essa coisa toda. Sim, é pá. E eu disse assim, sim senhora, o António Quadros escolheu aquilo que entre si, dentro do pensado, dos documentos que tinha, e soube escolher. E fiquei com imensa consideração para o António Quadros. E é assim, aquilo que eu digo, no que respeita à sequência, tu me falaste, que é a partir daí, dentro do ponto de vista aristotélico, é uma coisa espantosa. O que há? Eu acho que no meio disto tudo não houve ninguém. Mas houve um indivíduo que era ele. Houve um indivíduo que resolveu ler isto e disse assim, bem,
se as ideias são o ser e a verdade, isto também tem aqui influência do Francisco Sotomayor. Francisco Sotomayor era uma pessoa que dizia assim, é interessante, eu via-o revoltado, é verdade, mas não era no mau sentido. Mas como é que é isto? Então eu posso afirmar o ser e ponho aqui um boneco, e a ser aqui outro boneco, e o ser e o não ser e tal, e ponho isto numa dialética constante. Eu disse assim, realmente para se falar do ser, precisa-se de assumir algo que o ser é. Então o meu problema foi dessas coisas. E o primeiro artigo, vocês desculpem-me, agora estou a falar de mim, que eu escrevi, Boa. foram as minhas razões.